Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Eu continuo, evidentemente, sendo Francisco Grijó, professor de literatura, escritor. E hoje a gente vai abordar um assunto bem interessante, um assunto que nunca foi abordado aqui no programa. O programa, como vocês sabem, está disponível na página de vídeo do Folha Vitória e no podcast da TV Vitória. Bem, mas que assunto é esse, né? Eu vou começar, antes de dizer diretamente qual é o assunto, eu vou começar falando sobre um querido amigo que nos deixou há muito tempo, uma figura muito famosa aqui em Vitória, um indivíduo que era um grande conhecedor da música e uma das pessoas mais agradáveis com quem eu já conversei, chamado Marián Caliste. Para quem não se lembra, Marián Caliste é originário da França, né? Ele é filho de francês e viveu em Vitória, trabalhou como DJ, trabalhou como jornalista, trabalhou na política como secretário de Cultura. E Marián lançou, nos anos 80, um livro intitulado Alguma Coisa no Céu. Esse livro era um livro de ficção científica. Bem, esse é o assunto do nosso podcast e é o assunto hoje do meu convidado que está aqui. Mas antes de eu mostrar quem é esse convidado e de a gente começar a conversar sobre essa literatura de ficção científica, é importante eu lembrar de Marián, porque eu me lembro que quando saiu o livro, eu li, e conversando com Marián algum tempo depois, eu perguntei a ele o seguinte: será que a literatura de ficção científica precisa fundamentalmente do embasamento científico? Eu acho que sim, mas muita gente acha que não. Só que quando a literatura de ficção científica não se baseia na ciência, ela passa a ser uma literatura de fantasia. Semana passada eu li um conto de Machado de Assis intitulado O Imortal. Nesse conto, fala-se sobre um indivíduo que viveu mais de 300 anos. Esse livro, para muita gente, foi caracterizado como um livro de ficção científica, mas não é. Não é porque ele não tem fundamentação científica. Durante todo o andamento da narrativa, o narrador, que não é necessariamente Machado de Assis, o narrador é o filho da personagem que viveu 300 anos, esse narrador não tem nenhum tipo de referencial científico. Existem alguns filmes, vamos sair da seara literária, alguns filmes que trabalham a questão da ficção científica, mas não são fundamentados na ciência. É o caso, por exemplo, de um clássico do cinema infanto-juvenil espetacular, chamado De Volta para o Futuro. Mas existem filmes que têm uma fundamentação científica, como, por exemplo, Interestelar, que eu acho uma obra-prima também. Matrix é um filme que tem fundamentação científica e assim por diante. Hoje, quem vai conversar com a gente sobre literatura de ficção científica é um autor de ficção científica que morou muito tempo em Vitória e hoje mora em Recife. Ele nasceu em Recife, veio para Vitória, passou muito tempo aqui, estudou por aqui e depois voltou para Recife para trabalhar na área de advocacia, na área de promotoria. Ele se chama Rodolfo Neves, está aqui do meu lado, Rodolfo. Rodolfo é o autor deste livro aqui, esse livro chamado A Dinâmica Orgânica. E é também o autor deste quadrinho que está aqui, ó, que tem o mesmo título de A Dinâmica Orgânica. É uma revista, é um livro em quadrinhos, interessantíssimo, e eu estou nas mãos com o livro. Esse livro trabalha um tema muito querido por todos nós, que é um tema que existe já há muito tempo, chamado Viagem no Tempo. E o Rodolfo, ele tentou, e com muito sucesso, a meu ver, dar uma fundamentação científica ao texto. Mas eu vou parar por aqui, porque a estrela do programa não sou eu, a estrela do programa é ele. Então, Rodolfo, eu queria que você se apresentasse e, evidentemente, vamos começar com uma pergunta. Tá certo. A pergunta é a seguinte: a fundamentação teórica do livro da Viagem no Tempo faz com que o livro tenha um indivíduo do século XXI que vai parar no século XXVIII. Bem, depois esse indivíduo, em tese, volta para o século XXI.
Mas não vamos conversar sobre esse assunto agora. A questão é, essa ideia de fundamentação teórica, para você, ela é fundamental? Bem, primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui no seu programa, meu ex-professor de literatura, muito querido e amigo, e agradecer a todos os telespectadores também. E em relação à pergunta, na minha modesta opinião, ela não é tão rigorosa, a fundamentação científica para a ficção científica. Não precisaria ser não tão rigorosa? precisaria ser tão rigorosa assim. Existe um ramo da ficção científica chamada ficção científica hard, né? Que é o ramo da ficção científica, né? Que exige, né? Que mostra que o autor, ele se debruça em livros científicos, ele se estuda isso. Você vê nas obras de Roberto Souza Causo, você pode ver naquele filme, que também é baseado num livro, Perdido em Marte. Ah, sim, com o Matt Damon. É com o Matt Damon. Isso. Que os autores, eles se debruçam muito no rigor científico, né? Eles tentam fazer toda a história, todo concatenado no rigor científico, né? Mas muita coisa é considerada pela própria doutrina, vamos dizer assim, de ficção científica, como ficção científica, e não tem tanto rigor assim. E tem tantos ramos de ficção científica que eu acho que o negócio já tem... já sai um pouco da base científica mesmo originária e já vai para uma questão mais esotérica ou uma questão gótica. Então você tem steampunk também, tipo Mad Max, tipo esse tipo de coisa. Na minha modesta opinião, a ficção científica é como aquela passarela de moda. Não tem aqueles tipo Victoria's Secret, tipo Sim. Louis Vuitton, essas coisas. Aí eles põem aquelas roupas extremamente exageradas, para dizer as tendências, né? Aí põe uma moça assim com a aba do chapéu enorme, né? Aí não quer dizer que todo mundo na rua vai andar com a aba do chapéu enorme, mas a tendência está mostrando na moda, nesse mundo, nessa linguagem da moda, que a aba do chapéu vai ser maior. Então, existe muito exagero que extrapola a ciência, extrapola o rigor científico. O que eu aprecio mais é uma certa coerência teórica, né? Você tem que guardar uma certa coerência teórica. É bom fazer um estudo. Roberto Souza Causo também recomenda isso, que se faça um estudo de ciências, desse tipo de coisa, para você também não sair falando lé com cré e esse tipo de coisa. Mas, como tem vários tipos de ficção científica, eles meio que se perderam nos ramos e eu não vejo tanta rigor científico, não. A maior parte tem que ter rigor científico, mas também tem muito de fantasia, então ele se perde nesse terreno nebuloso. Uma coisa que eu achei bem interessante no livro é que você manteve alguns referenciais do século XX. O avião, por exemplo, né? Você manteve o avião, você manteve o sofá, né? Você manteve a casa, você manteve o café. Você manteve alguns referenciais do século XX. Claro que são referenciais que você conhece muito bem, né? Porque você vive. Mas o que me pareceu bem interessante no livro é que quanto mais se vai para o futuro, menos se acredita no ser humano. Embora seja um livro que busque a ideia de que no futuro haverá muito mais harmonia do que o que acontece na maioria dos filmes e livros que colocam o futuro como uma coisa sombria, como algo que é apocalíptico. No seu caso aqui não é algo apocalíptico. Você é um leitor. O que você espera de um livro de ficção científica? Eu espero um mínimo de coerência científica, né, como a gente estava dizendo, um mínimo de coerência nas teses e tal. Não tanto rigor científico como a ficção científica hard, que eu também aprecio,
mas eu espero que ele traga alguma solução, alguma forma de a gente pensar e prever o futuro de alguma forma, mesmo de uma forma fantasiosa, como eu mesmo estava dizendo na alegoria, mesmo de uma forma exagerada, do chapéu grande, dizendo uma tendência tipo Mad Max. O Mad Max, ele fala que o mundo está devastado, esse tipo de coisa, mas eu acho assim, é plausível, mas não é tão provável que uma coisa dessa vai acontecer com o planeta Terra inteiro, uma devastação desse tipo. É plausível, com os armamentos nucleares que nós temos, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem que antecipar, o que a grande função da ficção científica para mim é antecipar discussões que podem ser de grande relevância para questões muitas vezes éticas, né, da humanidade. Por exemplo, hoje em dia o que está se falando mais é do chat GPT, né, essa inteligência artificial que pode varrer do mapa centenas de postos de trabalho e esse tipo de coisa. Então eu acho que a ficção científica ela prevê essas coisas para a gente já ir estudando, já ir pensando na possibilidade do que pode vir no futuro e abrir uma grande discussão na sociedade para ver se é o futuro que a gente quer. Eu me lembro que certa vez, a gente discutindo, conversando sobre um possível futuro, e se colocava, né, que daqui a 50 anos haverá carros assim, carros assado, que haverá teletransporte, que haverá isso, aquilo outro. E eu fico imaginando o seguinte, os países que desenvolvem, que têm esse desenvolvimento tecnológico, se houver uma guerra, esses países simplesmente vão ser varridos. Então toda essa tecnologia, ela vai para o espaço. Mas a questão eu acho que ela é mais complexa aí, que é uma coisa que eu queria discutir com você. Mas antes, eu quero que os leitores e os nossos ouvidores, né, ouçam o que eu vou ler aqui. Na página 91 do texto A Dinâmica Orgânica, ele diz: os cientistas do fim do século XXI descobriram a existência de uma energia que interage com a mente e permeia as consciências e os corpos dos indivíduos, e pode ser usada como meio de trocas de informações. Apesar de ter sido uma novidade finalmente decifrada pela ciência, essa energia fora de vários modos discutida por místicos, filósofos, ocultistas e teólogos. Vista sob diversos aspectos, foi denominada de chi, vontade, orgônio, fluido vital, etc. Trata-se de uma energia mantenedora da vitalidade, da moral e do vigor sexual nos animais, e nós a chamamos tecnicamente de energia elementar, mas é conhecida comumente como vigor. Bem, uma tese. Isso é uma tese. A minha questão com você, vou deixar o livro aqui de lado, a minha visão com você, para a gente discutir, você não para na questão científica. Você mostra que a ciência pode dialogar literariamente com a teologia, com o ocultismo, com o esoterismo. Exatamente. E você faz isso no seu livro. Aliás, eu acho que é o grande charme do seu livro, que é uma capa cheia de elementos mecânicos, mas é um texto altamente humanístico. Esse é o objetivo? Você acha que o futuro da humanidade é ser humanístico? Não, com certeza. Que certeza? Como você tem certeza? Não, com certeza que eu acho, né? Certo. Tá certo. Veja bem, eu preciso fazer um parêntese aqui. Tudo bem. Na dinâmica orgânica, existem dois modos de vida antagônicos que lutam intertemporalmente para a preservação de suas existências. Ótimo. É uma luta de uma utopia, que eu vejo como o Brasil mais um lado utópico, e a distopia, que são os mega-organismos, né? Que é o fim da história de uma nação, e a nação se transforma num organismo vivo individual com uma hiperconsciência e considera as nações livres ou um ser em gestação ou um ser a ser abortado. Bem, enfim, essa guerra, essa luta do mundo livre é para justamente preservar esse lado humanístico da humanidade, porque... E dialogando, eles descobrem, né, como eles descobrem esses outros elementos místicos que antes era próprio do misticismo, do ocultismo. Aí a ciência decifra
esse tipo de energia, então essa energia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? No mega-organismo foi para manter a opressão, é a pior espécie de totalitarismo, com perdão do trocadilho, né? Um ser vivo mesmo. E no mundo livre, esse intercâmbio com essa linguagem torna uma sociedade muito mais justa. Eu mesmo proponho, já que você deu essa deixa de tese, eu proponho mesmo que no futuro, numa sociedade justa, não haja dinheiro, né, que todas as trocas econômicas sejam feitas por essa energia vital. Você faz um bom trabalho, uma pessoa saudável faz um bom trabalho, ela se sente recompensada. Isso pode ser até traduzido em hormônios, se for o caso. Mas como ela trabalha, aí essas pessoas vão trocando essas energias, né? Então é uma sociedade que já aboliu o dinheiro, então é uma sociedade muito mais justa, mais solidária, telepatizada, com integração com animais. São muitos elementos que eu abordo no livro, mas que eu defendo sim, e que eu gostaria de ver uma sociedade mais humanista, mais que supere essas ameaças todas que a gente está tendo da tecnologia no futuro, né? No futuro distante. Você usa a expressão mundo livre. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, e depois, muito tempo, e até hoje muita gente usa, né? O Joe Biden usou até pouco tempo, né? Livre. A ideia de mundo livre é o mundo capitalista. O mundo livre são as chamadas democracias capitalistas, se é que é possível realmente haver democracia e capitalismo juntos. Eu acho que é possível sim, mas há os mais radicais que acham que não, que se é capitalismo é porque há opressão, é porque há miséria, é porque há analfabetismo. Então, não há tanto senso de justiça no capitalismo. Mas isso é uma discussão que extrapola o nosso papo. Ao usar a expressão mundo livre, qual o seu objetivo? Não, meu objetivo é dizer que os direitos e a individualidade das pessoas estão preservados, né? Em contraposição ao mega-organismo, que não é uma sociedade totalitária, é um organismo vivo, gigantesco, com um núcleo que é formado pelos notáveis da sociedade, ou seja, artistas, juristas, essas coisas todas, nos primórdios da formação desse ser. É o fim da história daquele negócio, daquela nação, e o início da história desse ser vivo, porque como diz no próprio livro, né? Como eu digo no próprio livro, você tem uma célula num copo d'água. A célula tem instrumentos para ver um pequeno parcela do universo. Lá, aquele mundo aquoso dela é um universo para ela. Quando ela se junta num ser pluricelular, pelas leis da evolução, ela dá um salto. Somos nós, né? Nós temos instrumentos para dar um salto dimensional no entendimento, na consciência. E nós começamos a participar de outra dimensão de realidade, que tem um sol, tem a montanha, tem um prédio, tem um mar. Então, a tese, depois do mundo devastado pela Terceira Guerra Mundial e no inverno nuclear, era que floresceram filosofias, e uma dessas filosofias falaram que a distribuição do poder e da inteligência humana descambaria num ser superior, mas um organismo vivo mesmo, um individual, literalmente. Então teria um núcleo formado pelos notáveis da sociedade nos primórdios, e que seriam como nossos setores do cérebro, que cuida de imaginação, lógica, matemática, visão, entendeu? Então lá teria juristas, artistas, economistas, tal, que cuidariam da produção, e seriam os neurônios desse ser, e todos compartilhando uma hiperconsciência. Então tem essa parcela que é tenebrosa, né? Que não é mais humana, é uma parcela de um mega-organismo que combate o mundo livre, que é um mundo que conseguiu preservar, apesar da hecatombe nuclear e tudo mais, veio a grande primavera, esse tipo de coisa. Então ele conseguiu preservar a individualidade, que não existe mais no mega-organismo, que é a mera célula do mega-organismo, né? As pessoas, os operários, essas coisas. E
conseguiu preservar os direitos da personalidade da pessoa, né? E você se expressar com toda a sua potencialidade. Né? Não é mais um mundo do trabalho, é um mundo da energia, né? Eles estão na era da energia, como eles dizem, né? Então, eles conseguem preservar. A defesa que eu faço é o seguinte, eu vejo o mundo livre como um mundo que resguarda as nossas potencialidades como seres humanos. Você é um otimista? Olha, pelo livro eu sou nem otimista nem pessimista, porque são dois modos de vida que lutam. São dois modos de vida, mas que se contrapõem. E você se posiciona. Como o livro vai ter continuação, vai ser uma trilogia, eu sou um otimista, assim, eu acredito no mundo livre, mas vai pelejar bastante. Não vai ter mais guerras ideológicas no futuro, como esquerda, direita, comunismo, socialismo, não. Isso vai ser coisa do passado. Vai ser uma luta, a luta ideológica que vai ser do mundo livre contra esses seres que a humanidade, como alguns estudiosos futurólogos estão estudando, algumas pessoas querem um nível superior de humanidade. Mas não se sabe muito bem o que é esse nível superior de humanidade. Tem que o quê? Exterminar todos os brutos, né? No prefácio do livro eu faço até um comentário que eu estava foi até uma coisa que me incentivou a escrever o livro, tomando uma cerveja com um professor de filosofia lá de Recife. Aí ele falou assim que para um certo filósofo, né, tudo que é bom é belo, verdadeiro e justo. Então o que seria uma sociedade boa? Não uma sociedade saudável, uma sociedade boa, mais bela, mais verdadeira e mais justa. Seria uma sociedade onde uma casta minoritária que tem uma grande erudição e intelectualidade ia mandar num brutos, em seres brutos, embrutecidos de operariado, ou seria uma sociedade onde todos teriam igualdade de oportunidade e a moeda de troca seria o próprio mérito, que seria traduzido por essa energia, essa compensação de energia, de satisfação de um dever, de um trabalho bem feito, esse tipo de coisa. Não haveria dinheiro, haveria uma sociedade de igualdade de oportunidade e mérito. Olha só, o Rodolfo não escreveu apenas aí, claro, entre aspas, né? Não escreveu somente o texto A Dinâmica Orgânica. O Rodolfo tem ainda outros livros que estão aqui na minha mão. Um livro de contos, outros contos e poemas, está aqui, e Ressentimento, que é uma peça teatral. Ou seja, o Rodolfo é um escritor e é também um dramaturgo. Rodolfo, nosso tempo está acabando, mas eu quero saber de você o seguinte: a pessoa que quiser adquirir os seus livros e quiser adquirir o texto em quadrinhos, tá? A Dinâmica Orgânica em quadrinhos. Queria que você mostrasse. Mostra o pessoal aí. A Dinâmica Orgânica, isso, sim. Por favor. A capa mais grossa, colorida, inclusive, desenhado por Pedro Ponce, um dos maiores quadrinistas de Pernambuco. Ótimo. Quem quiser adquirir, faz como? Eu quero adquirir qualquer livro seu, como é que eu consigo? Olha, no momento, estou pensando em lançar uma campanha no Catarse, né? Para quem conhece, é uma campanha de arrecadação de fundo crowdfunding, esse tipo de coisa. E vou lançar meus livros lá. Mas até lá vocês podem adquirir diretamente comigo nas redes sociais. Meu Rodolfo Guimarães Neves é o meu Facebook e Rodolfo G. Neves é o meu Instagram. É só mandar uma mensagem, o preço normalmente eu digo lá o preço e o frete varia dependendo para todo o Brasil, entre 9 a 26 reais. Tranquilo. Mais ou menos. Rodolfo, muito obrigado, foi um papo esclarecedor demais. Gostaria muito que a gente tivesse uma outra oportunidade, mas aí tem que ser quando você voltar à Vitória. O Rodolfo é de uma família de intelectuais, de escritores. A irmã dele já esteve aqui. E a Marcela, né? Marcela Guimarães, tem um livro ótimo sobre Paris. Nós conversamos aqui. Quem quiser olhar no histórico do Vitrine Literária vai encontrar. E eu agradeço muito a você a participação. Realmente eu aprendi um bocado sobre ficção científica. Muito Valeu. Obrigado. E eu que agradeço, Grijó. Foi uma satisfação. Muito obrigado mesmo a todos os telespectadores e ouvintes. Pessoal, então, na próxima semana, mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó.
e na semana que vem eu continuarei a ser Francisco Grijó. Um grande abraço a todos, valeu, até, galera! Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.